Olá pessoal, eu sou Fernando Rodrigues, bem-vindo ao nosso canal. PL7, o seu canal. Hoje nós vamos falar sobre os procedimentos para a suspensão do contrato de trabalho. Contaremos com a ajuda da presidente da Probem, Ana Cristina. Boa noite, Ana, Fernanda. seja muito bem-vinda. Obrigada. Estamos aqui para falar sobre assuntos do terceiro setor. É um assunto assim que tem pouca informação na internet e é muito confuso, não sei se você concorda comigo. Na verdade, ler uma medida provisória não é uma coisa fácil, né? A gente lê e nem sempre entende tudo, então é mais complicado. Ter ela traduzida é bem melhor. Ana Cristina, ela é gestora da Probem, uma empresa que atua dando orientações para outras empresas do terceiro setor. Ela tem feito um trabalho maravilhoso, eu tenho acompanhado há anos já o trabalho dela. E hoje eu tenho algumas perguntas para fazer para a Ana. Essa noite nós temos um desafio de entender os procedimentos que devemos fazer como entidades do terceiro setor para a suspensão dos contratos de trabalho ou redução da carga horária. E eu também gostaria de saber se você tem alguma observação a fazer antes de responder as nossas perguntas. Não, na verdade, eu só queria dizer que as instituições, né, sejam do terceiro setor, sem fins lucrativos ou com fins lucrativos, todas vão se enquadrar no que a gente vai falar aqui hoje. Sim. Porque o que a medida provisória traz como diferencial é a receita anual da instituição ou da empresa. Então, as regras todas que eu vou tratar hoje são de instituições e empresas privadas que tenham receita anual de até 4.800.000, que eu acho que abarca aí praticamente a grande maioria das instituições do terceiro setor e as pequenas, né, as micro e pequenas empresas. Ok. Caso a instituição que esteja assistindo a gente ou a empresa tenha receita anual superior a esse valor, aí as regras que eu vou falar aqui não vão se aplicar, tá? Vai ter que dar uma olhadinha na medida provisória especificamente com relação a isso, porque são regras diferenciadas. Ok. Eu vou tratar agora de qual que é o procedimento que a instituição vai ter que ter, os procedimentos para poder efetivar a suspensão do contrato de trabalho dos seus empregados. Então, gente, primeira coisa, definir quais os empregados vão ser suspensos, porque não é obrigatório que se suspenda todos. A instituição pode escolher qual ou quais empregados vão ter suspensão do contrato de trabalho, obviamente ligado à falta de atividade, né? Então, aqueles empregados que estão ligados aos atendimentos diretos das crianças, das famílias, do que for, e que não têm como exercer atividade, seriam os mais recomendados para serem suspensos. No caso dos funcionários de administrativo e financeiro, mesmo com a suspensão das atividades, esses profissionais continuam tendo uma rotina diária, né? Então, gente, o administrativo financeiro, o coordenador geral, o supervisor, que estão ligados a essas questões de gestão, esses têm que estar mantido o contrato e estar trabalhando em home office, né? Para continuar mantendo a gestão da instituição funcionando. Inclusive para tomar e controlar essas medidas das quais a gente está falando aqui. Pois bem, definido quais vão ser os empregados que vão ser suspensos, o primeiro passo burocrático operacional é o que está aí na tela. A instituição vai elaborar um termo de suspensão do contrato de trabalho, que na verdade é um termo de adesão ao programa, né? Ao programa emergencial aí que o governo criou, Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. O modelinho desse termo está disponibilizado lá no nosso site, como eu falei, no item material para download, formulários. É só vocês clicarem lá, está em Word, e basta preencher os campos que a gente está indicando o que o conteúdo deve conter. A nossa recomendação é de que seja elaborado um termo de adesão para cada empregado. Inclusive, para ficar mais fácil a questão de apuração pelo sindicato, para a contabilidade poder fazer os encaminhamentos e etc. Pois bem, preenchido o termo, ele vai ser encaminhado para o empregado, para que ele possa dar o de acordo. Como que o empregado dá o de acordo e concorda com a suspensão do contrato? Através da assinatura desse termo.
Então, vocês vão apresentar o termo para o empregado, explicar a situação, ele vai assinar e ele tem até 2 dias da data que lhe foi apresentado o termo, a proposta de suspensão, para ele poder devolver o termo assinado ou não. Esse assinado ou não é um pouco relativo, né, gente? Porque se eu sou um empregado, o meu empregador chega para mim e fala, olha, Ana Cristina, não tem jeito da gente continuar mantendo, né, os seus serviços, a instituição teve uma redução expressiva das doações, etc. Então, a melhor alternativa que nós encontramos para a instituição e para você é o termo de suspensão do contrato. Você não vai ficar sem receber e a gente não vai ter que arcar com uma despesa para a qual a gente não está preparado. Eu acredito que nenhum empregado vai ter coragem de falar, não, eu não vou querer. Porque eu não vou querer significa então o quê? Infelizmente eu vou ter que te demitir, porque eu não tenho condições de arcar com o seu salário enquanto a quarentena perdurar. E na realidade a gente ainda não sabe por quanto tempo essa situação vai continuar, né, gente? Então, colhendo a assinatura do empregado, que eu espero que todos sejam bonzinhos e aceitem, nós vamos passar para o segundo passo. A única coisa que a medida provisória obriga é que a instituição comunique ao sindicato. Alguns sindicatos não estão entendendo dessa forma. Eles estão entendendo que eles têm que anuir, autorizar, dar uma concordância ou responder. Mas não é isso que a lei determina. Então, basta que vocês encaminhem por e-mail esse termo de adesão de cada funcionário assinado, que vocês cumpriram a lei. Não existe nenhuma obrigatoriedade de ficar guardando o retorno do sindicato e muito menos que ele não concorde com o termo de adesão que foi assinado. Por quê? É um acordo entre as partes. Quem tem que concordar ou discordar é a instituição e o empregado. O sindicato não tem essa competência nesse momento, tá? Então, caso o sindicato questione alguma coisa, vocês falam, ó, de acordo com o artigo 11 da medida provisória 936, a única coisa que a gente tem que fazer é comunicar ao sindicato. Então, mandou o e-mail para o sindicato, nós estamos acobertados legalmente. Guarda lá o e-mail bonitinho e o anexo. Terminou esse encaminhamento para o sindicato, aí a gente vai encaminhar para a empresa de contabilidade, que presta o serviço para a instituição, o termo de adesão. Porque, gente, quem vai fazer a comunicação ao Ministério da Economia, né? Secretaria lá do Trabalho, informando que houve um acordo entre a instituição e o empregado tal. E cadastrar esse empregado para o recebimento do auxílio emergencial, que ele vai começar a receber no lugar do salário que ele receberia da instituição, é a contabilidade. A contabilidade também tem 10 dias da data de assinatura do termo de adesão e de acordo para poder comunicar ao Ministério da Economia por meio do sistema lá pelo qual eles conversam, trocam informações sobre essa questão. Se a contabilidade não tomar esses procedimentos, o auxílio emergencial do empregado não vai sair, porque é ela que vai efetivamente imputar dentro dos sistemas informações relativas ao auxílio emergencial que vai ser pago. Certo? Okay. A nossa contabilidade já está apta para fazer isso. Eu fiz até uma consulta hoje, então eu acredito que as demais também estejam, né? Mas é bom dar uma consultada na contabilidade de vocês, para que eles se atenham lá. Inclusive, tem o site disponibilizado aí no nosso informativo também, onde o Ministério da Economia está falando dos procedimentos todos para esse cadastro, que é o www.serviços.mte.gov.br/bem. Bem é o benefício emergencial, né? Que é o que o empregado vai passar a receber no lugar da remuneração, do salário. Olha, tem umas perguntas aqui. Eu não recebi no meu WhatsApp nenhuma pergunta. Se pode ser enviada por e-mail, se é válido, né? É válido, na verdade é o que é o recomendado, ser encaminhado por e-mail. Até porque o isolamento social está aí para evitar que a gente tenha que ficar circulando e tendo contato. Mas o sindicato abriu também uma exceção que, caso queira ser entregue pessoalmente, pode, só que tem que ser previamente agendado. Tá? Okay. Mas o recomendado é que seja por e-mail. Então, vamos seguir adiante.
Gente, qual que é o prazo para suspensão do contrato? No máximo 60 dias. E esse período ele pode ser dividido em dois períodos distintos de 30 dias cada um. Então, eu tenho recomendado para as instituições que façam primeiro 30 dias e caso a gente tenha uma extensão desse prazo do isolamento por mais 30, a gente refaz e faz outro. Né? Faz por mais 30 dias. Porque como está tudo muito incerto e não vai ter trabalho nenhum, só de negociar de novo com o empregado, eu acho que essa seria a melhor opção hoje, tá? E esse período começa a contar do dia que o empregado deu de acordo lá a assinatura dele no termo de adesão. Ok? Ok. Então, aí nós vamos na parte mais interessante. E como é que fica a remuneração do empregado? Ele vai receber exatamente o salário que ele recebia? Vai ter desconto de alguma coisa ou não? Então, é aí que vão entrar as regrinhas, né? As regrinhas sempre existem. Então, o governo federal está arcando com o valor máximo de auxílio emergencial de R$ 1.813,03. Então, para o funcionário, para o empregado que ganha mais do que este valor, ele vai ficar limitado a um valor que não é 100% da remuneração dele. E aí a gente vai ter duas variáveis. Então, se o salário do empregado é de R$ 1.599,60, até esse valor, o auxílio que ele vai receber vai ser equivalente a 80% desse valor. Então, ele não vai receber 100% do salário, mas 80% da remuneração, que é o salário base que ele tinha. Porém, não vai haver desconto nenhum, nem desconto das contribuições previdenciárias, né? Do próprio empregado para a Previdência Social, nem descontos relativos a vale transporte, vale alimentação ou qualquer outro desconto que, no caso de ser a remuneração do salário, poderia incidir. Então, ele vai receber 80% dessa remuneração. Para aqueles empregados que ganham mais de R$ 1.599 e até R$ 2.666, aí tem uma formulinha que está na tela aí que vocês estão vendo, que vai ser um valor fixo de R$ 1.279,60, acrescido de 50% do valor do salário dele que exceder os R$ 1.599. Então, para ficar mais claro, eu tenho um funcionário que ganha R$ 2.000. Qual que vai ser o auxílio emergencial dele? R$ 1.279,61 mais 50% de 2.000 menos 1.599. Isso é muito importante deixar claro para o empregado, antes dele assinar o de acordo, ele tem que ter, né, consciência e informação de que ele não vai ter 100% do salário. Até R$ 1.599, ele vai ter 80% do valor do salário como auxílio nesse período da suspensão. E se ele ganha entre R$ 1.599 e R$ 2.666, ele vai ter esse valor proporcional aí com o cálculo que eu mostrei para vocês. E aí é muito importante que vocês façam esse cálculo e mostrem isso para o empregado, né? Eu sempre falo que aquilo que é combinado nunca sai caro. E que um empregado mal informado pode virar um problema para a gente no futuro, né? E não é ético também da nossa parte não esclarecer essa questão, né? É nossa obrigação realmente falar e esclarecer isso tudo. Tem aqui uma pergunta que a instituição empregadora tem que pegar a assinatura de cada funcionário no termo de acordo? Sim, né? Tem. A gente já Quando falou a gente fala de um termo de acordo, gente, a gente está falando de um contrato pactuado entre duas partes. Então, tem que ter tanto a assinatura do empregador quanto a do empregado. Senão, ele não tem validade nenhuma, não é termo de acordo e não vai valer nada. E aí, nesse caso, a instituição vai ter que bancar o salário do empregado, mesmo que seja depois, tá? Então, gente, pontos muito importantes. Se a convenção coletiva de trabalho da instituição define que existe o benefício de saúde, plano odontológico, seguro de vida ou qualquer outra coisa, esses benefícios vão continuar sendo pagos pelo empregador no período da suspensão. Porque são benefícios
definidos em convenção de contrato de trabalho não vão deixar de ser mantidos, tá? Então, continua esses pequenos valores que vão ser pagos a nível de benefício. Até porque, se não forem pagos, o empregado vai ficar suspenso e não vai poder consultar o médico, não vai poder ir ao dentista, principalmente nesse momento aí, que a questão da saúde está como prioridade. Além disso, como o auxílio emergencial não tem uma natureza de salário, ele é um benefício quase que previdencial, não vai incidir sobre ele nem fundo de garantia e nem a contribuição ao INSS, inclusive do empregador. Né? Então, o empregador não vai ter nenhuma despesa, a não ser esses benefícios previstos na convenção com relação a esse período. Então, não vai ter que recolher fundo de garantia, não vai ter que recolher INSS, absolutamente nada relativo a esses empregados que estão suspensos. Outra coisa mais importante, o empregado não pode prestar serviço para o empregador no período que estiver suspenso. Eu já tive vários questionamentos aqui, eu estou atendendo muitas entidades por telefone, né, que foi até o motivo da gente gravar essa live, as pessoas questionando, mas eu posso suspender e a pessoa pode ficar prestando um serviço para mim parcial? Não pode, gente, até porque isso não é ético e não é justo. Se a gente não tem condições de remunerar, se o empregado não está prestando um serviço, o governo está arcando para ele não ficar sem remuneração. Não tem sentido nenhum eu aproveitar disso e colocar o empregado lá para prestar algum serviço para mim, né? Não é ético, não é justo, não é nada. Sim. Então, não pode de jeito nenhum. Se for caracterizado que o empregado prestou algum tipo de serviço para o empregador, seja remoto, virtual, presencial, espiritual, qualquer que seja, o empregador vai ficar responsável por ter que repor esse valor do auxílio emergencial que o governo federal bancou o empregado, tá? Okay. Outra questão. Enquanto o empregado estiver suspenso, o empregador não pode demitir, tá? Então, é proibido durante o período de suspensão e também é proibido durante um período equivalente ao período da suspensão, depois que o empregado retornou ao trabalho. Então, eu fiquei suspensa 30 dias. O dia que eu retornar, o meu empregador não pode me demitir durante o período equivalente de mais 30 dias. Fiquei suspensa 60 dias. O empregador não pode me demitir nesse período e também não pode me demitir no período de 60 dias posteriores à volta ao trabalho. Porque é um período de estabilidade que foi criado aí pelo governo, certo? Certo. Se o empregador resolver demitir o empregado, ele só pode fazer isso se for por justa causa. Tá, o empregado voltou e cometeu um daqueles comportamentos ou ações previstas na CLT, lá no artigo 487, que geram a justa causa, aí sim, ele pode ser demitido porque é por justa causa. Mas a demissão sem justa causa fica proibida no período de suspensão e num período posterior equivalente ao período da suspensão, tá? Okay. Se o empregador demitir sem justa causa, ele vai ter que arcar com uma penalidade que vai variar de 50% a 75% do valor desse período residual de estabilidade que o empregado tinha. Então, agora e por último, quando é que termina a suspensão? A suspensão vai terminar em duas situações. Ou quando o empregador resolver que o empregado volte, ou quando se finalizar o período de suspensão, né? Então, finalizou o período de suspensão, ele volta. Ou se for decretada a suspensão do estado de calamidade, que foi anunciado, né, pelo governo federal, aí automaticamente os contratos de suspensão e redução de jornada estão suspensos. Mas aí, qual que é o período do dia que a calamidade terminou que eu tenho que voltar? 2 dias após decretado o término do período de calamidade, certo? E a mesma coisa na cessação do período de suspensão. O empregado tem até 2 dias corridos para poder retornar ao trabalho.
Sim. Eu recomendo que ele volte rapidinho, porque ele tem 2 dias corridos e ele só vai começar a receber de novo o salário normal no dia que ele voltar para frente, tá? Então, se ele usar esses 2 dias, ele vai ficar 2 dias sem salário. É bom informar os empregados sobre isso. Então, gente, as informações são basicamente essas. Eu queria muito que vocês tirassem as dúvidas que vocês tiverem, porque o nosso objetivo é que vocês realmente tenham condição de colocar em prática, né, na necessidade, na aplicabilidade aí de cada instituição, essas opções que o governo trouxe para a gente para ajudar na gestão do nosso dia a dia aí nesse período. Tem uma Nossa, né? dúvida chegando ali, Fernando. Tem dúvidas Queria aí saber chegando? se a pessoa vai receber o auxílio. Será que ela quer dizer que ela está com medo da pessoa não receber? Então, foi uma ótima pergunta. A medida provisória dá 30 dias para a pessoa começar a receber o auxílio, que seria normalmente o mesmo período do salário, né? A gente não trabalha 30 dias para poder receber no quinto dia útil do mês posterior por aqueles 30 dias. Vai ser o mesmo critério. O auxílio vai ser liberado no período de até 30 dias da data em que a contabilidade informou lá para o Ministério da Economia e Ministério do Trabalho o termo de adesão que foi estruturado, tá, gente? De novo, Então, a quanto mais contabilidade é muito rápido isso importante, porque acontecer, se né? ela não informar, aí não vai ter cadastro, esse funcionário não vai ter condições de receber o auxílio. Então, quanto mais rápido isso acontecer, né? Melhor para ambos os lados, né? Melhor. Isso. Alguém está pedindo aí para repetir o e-mail do sindicato, Fernando? Sindicato. Se for do Sintbref, gente, eu até recomendo que vocês entrem lá na página do Sintbref, o sindicato é sempre muito organizado, mas o e-mail é acordos, tá lá, o Fernando pôs na página aí, ó, É traço acordos@sintbref_minas.org.br. Minas. Traço Minas. traçominas.org.br. É traço, é porque eu não enxerguei direitinho aqui, desculpa. Isso. O dinheiro vai ser depositado na conta do empregado? Sim. Na hora de fazer o cadastro, a contabilidade vai informar a conta corrente que o empregado já recebe lá o salário e etc. E aí essa conta, o empregado vai receber nessa conta. Se o empregado não tiver conta, eles vão dar a opção dele abrir uma conta na Caixa Econômica Federal para poder fazer o crédito. Foi uma ótima pergunta também. Aos mesmos moldes do auxílio emergencial, né, para os autônomos, MEIs, etc., que estão prejudicados aí na época do corona, eles vão perguntar se tem conta, qual conta, se não tem, eles automaticamente abrem uma conta e informam para qual conta que foi na Caixa Econômica Federal. Ok, Ana. Ana, estamos encerrando aqui a nossa live, né? Eu quero te agradecer por você nos ajudar, estar disponível aí para explicar para nós, para as entidades também, né? Nossas amigas do terceiro setor. Mais uma vez, quero te agradecer pelo apoio, o apoio que você tem dado há muitos anos aí para as instituições. Espero que continue por muitos anos aí para frente, Ana. Né? Estou meio acabadinha, vamos ver. Nossa instituição mesmo, a CEP, você fez muita parte conosco, aprendi muitas coisas, e hoje a gente está aqui tentando ampliar essa ajuda às outras instituições também, como a CEP, né? Quero te agradecer e até a próxima. Se Deus quiser. Eu queria falar só, Fernando, para as pessoas, né, que esse é um momento complicado, mas que a gente tem que aproveitar para tirar o máximo de proveito e de aprendizado dele, né? Sim. Uma situação inusitada, mas que é uma oportunidade, por outro lado, gigante da gente olhar o lado positivo. Eu tenho aprendido demais numa série de questões, né? Não só do lado material, tecnológicas e etc., mas principalmente, né, da solidariedade, da parte espiritual, do amor ao próximo. Eu acho que a gente tem que olhar esse lado positivo também. Isso mesmo. Todo mundo fique com Deus, gente. Muito obrigada. E qualquer dúvida, meu WhatsApp está à disposição e lá no site da Probem também. É isso aí. Valeu, galera. Obrigado, Ana. Deus abençoe. Obrigada a você. Até a próxima. Até.